graça e paz, seja bem-vindo a mais a mesa de debate do Avivamento. Eu espero que estejas bem junto à sua família, gozando de uma boa saúde, que Deus esteja no controle de todas as coisas. Desde já, me permitam agradecer a Deus pela minha vida, em primeiro lugar, pela minha família, pois é por Ele que eu estou aqui, é Ele que tem me guardado, é Ele que tem me protegido dia após dia. Também agradecer a Deus pela vida do meu pastor, Felipe Camis, junto à sua mulher, Sandra. Também agradecer pela vida do nosso presidente internacional da Igreja Avivamento para as Nações, pastor Márcio Araújo, junto à sua esposa, Raquel Araújo, que se encontra neste momento em Brasil. Eu sou a Francisca Vitor e hoje temos novidades, como sempre, muitas saudades senti, claro, de voltar pertinho de vós. E hoje Deus permitiu, cá estamos nós, para mais um debate, para que possamos novamente estar na presença, estar diante de Deus, mais próximo, com um tema bastante especial, muito incrível e também acho de muita curiosidade, que é a salvação. E para falar deste tema interessante e lindo, tenho cá os meus painelistas da casa que irão também apresentar, pois cada dia chega mais um na página, no canal, precisam conhecer, então eles vão se apresentar neste momento, vão dizer o seu nome e juntos vamos prosseguir com o nosso programa. Boa tarde, graça e paz. Boa tarde, graça e paz. O meu nome é Gil Sebastião Caremo e eu louvo a Deus por estar sobre este lugar, sobre este debate, que é a mesa do debate, um avivamento para as nações. E louvo a Deus por nos dar um líder que está sempre caminhando nas palavras e visão de Deus para podermos ter continuidade na obra do Senhor cá na terra. E quero também agradecer, temos um líder que está no exterior, que é Márcio Araújo e a sua esposa Raquel Araújo. Então, tudo Deus. Temos um líder também muito forte que não chega a ficar o nome, que é Felipe Camis. Tudo Deus. Amém. Boa tarde, graça e paz. Sou Domingos Mateus. Permita-me primeiramente louvar a Deus pela vida do pastor e reverendo Felipe Camis, juntamente a sua esposa e o nosso pastor e presidente internacional, Márcio Araújo, e também a sua esposa. Saudar aqui o painel. Queremos acreditar que vamos ter a solução para o amado telespectador que está neste momento a nos ver. Obrigado. Graça e paz, muito boa tarde. Dizer que meu nome é Francisco Lencastre. Estando diante deste lugar mais uma vez, queremos assim debater acerca dos assuntos que têm a ver com o reino de Deus. Dizer que não esquecer assim saudar os homens de Deus. Falo do reverendo Felipe Camis, que é um homem que tem sido um exemplo para a nossa vida, juntamente a nossa mãe. Eu saúdo essas vidas em nome do Senhor Jesus. Também não esquecer o homem de Deus que está no exterior. Falo do pastor, que é pastor Márcio, que é um grande homem de Deus que imensamente admiramos de uma forma tão tremenda como ele tem sido. Saúdo juntamente a sua esposa, que é Raquel Araújo. E não alongar, agradecer a este momento que estamos aqui, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, muito obrigada. Penso que lá do outro lado o internauta pode perceber muito bem. Sem mais demora, porque eu também estou com uma curiosidade tão grande de querer saber sobre a salvação. Eu acho que também é a tua curiosidade, querer, se já sabe, nunca é demais acrescentar um pouco mais, ter um conhecimento um pouco mais elevado. É sempre bom, faz muito bem para todos nós. Desde já vamos mesmo começar com o debate. Eu vou mesmo começando com a curiosidade. Eu sempre gosto dos conceitos ou das definições de cada tema que cá trazemos. Eu já começo. O que é salvação? O que é salvação? Fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado pela questão que foi me colocada. Bem, a salvação é um termo, genericamente refere-se a uma libertação de um estado ou condições indesejáveis. Então, quando estamos a falar da salvação, em outras palavras, estamos a falar de algo que anteriormente não estava bem e que alguém precisa colocar num bom estado. Apóstolo Paulo, no livro de Efésios 2, em capítulo 2, versículo 8, ele diz que porque pela graça sois salvos por meio
da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós percebemos que a salvação, ela realmente é uma dádiva de Deus, é uma honra que Deus deu-nos para que nós possamos realmente vivermos esta salvação. Creio que deu para perceber um pouco as palavras. Muito obrigada, Domingos. Muito obrigada, Domingos. Algum painelista que irá falar mais sobre? Glória a Deus. Eu também tenho a sugerir que a salvação é o ato pelo qual um homem se encontra num lugar de sofrimento ou de preocupação, posso assim dizer, porque a salvação retira a pessoa para uma nova vida, um novo eu, posso dizer assim. Ele encontra-se numa situação delicada, então, quando ele obtém a salvação pelo intermédio do crer, que nós assemelhamos isso no Novo Testamento, que é crer em Jesus Cristo, a pessoa passa a ter uma nova vida e ele é dado uma nova esperança. Então, eu não tenho muito a acrescentar, mas é um bocado disso, que a salvação vem por intermédio de crer em Deus, crer em Jesus Cristo. Ele imputa a nós uma nova vida, um novo começo, por outras palavras. Muito obrigada, muito obrigada. Dizer acerca deste tema que estamos aqui a debater, falar de salvação é exatamente, automaticamente, os panelistas aqui que começaram já puderam definir. Exatamente, salvação é alguém ser livre de alguma coisa. É ser livre de alguma coisa. Por exemplo, se alguém estiver numa certa opressão, está sendo oprimido. Quando a pessoa estiver livre daquela opressão, a pessoa foi salva. Por exemplo, se nós recordarmos o povo de Israel, quando o povo estava em Egito, o povo foi viver muito tempo a ser escravizado. Mas quando chegou o tempo que Deus decidiu enviar alguém, um libertador, que o objetivo era para salvar o povo, para tirar o povo daquela escravidão. Então o povo foi retirado para poder ir ser conduzido a um lugar que poderiam viver de uma forma sossegada. Então salvação é muito mais alguém ser retirado de um lugar que não é um lugar satisfatório, ser tirado para poder ir em outro lugar. Muito obrigada, muito obrigada. Espero que esteja a ficar, espero que esteja a perceber. E já agora, como ela é obtida? Como é obtida a salvação? Ir diretamente de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro diz a palavra de Deus que a salvação muito rapidamente, queremos trazer as bases bíblicas para que o melhor telespectador compreenda exatamente de acordo com a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus no 1 de Hebreus 1, versículo de número 5. Diz a palavra de Deus que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Dizer que a salvação, simplesmente de acordo com a palavra de Deus, ela só pode ser obtida por intermédio de Jesus. Quando alguém crê e acredita na pessoa de Jesus, pela fé, a pessoa vai obter a salvação. Somente é o único meio de alguém obter a salvação. Não existe outro meio. A Bíblia vai revelar várias partes. Vários profetas vão revelar que somente em nome de Jesus, é somente em Jesus, por aquilo que ele fez, alguém pode obter a salvação. Não existe outro nome. Muito obrigada. Querem acrescentar? Se não, podemos passar. Mais uma vez, concordar com o colega Daniel, dizer que o livro de Efésios 2, capítulo 8, Paulo, ele realmente tenta especificar como que nós podemos obter a salvação. Na qual ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, mas sim o dom de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos saber como povo de Deus
A salvação, ela é gratuita e ela também é adquirida por intermédio da fé. Quando nós acreditamos que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida, que Jesus Cristo, ele morreu por nós, então nós estaremos a convidar a salvação para a nossa vida. Obrigada, Gilbro. Não tenho muito também a acrescentar, mas é o que os meus colegas já vinham dizendo, que a salvação tem como fonte, a palavra de Deus diz no livro Romanos, capítulo 10, no verso do número... A palavra do Senhor diz no verso de número 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, como eu tenho a contribuir, todo aquele que crê, primeiro intuito da salvação nos requer a crer em Jesus. Então, todo aquele que crê diz que esse é o fim da lei. A lei veio para guiar ao encontro do Messias. Então, o crer nele nos dá uma salvação. Então, sem mais fugir ao ponto dos meus colegas aqui, é somente isso. Ok, muito bem, que a salvação vem por meio de crer em Jesus. Ok? Está percebido isso? Então, já que ela vem por meio de crer em Jesus, basta só crer em Jesus que somos salvos. Amém? Este é o primeiro ponto. Que só basta crer em Jesus que seremos salvos. Ou existem outras coisas que podem complementar a mesma salvação. Amém. Como também a palavra no livro de Tiago, capítulo 5, quando dá a decorrer acerca da fé, diz: a fé, somente ela se caminhar sozinha sem a sua obra, ela é morta como um porco sem alma. Então, esse é um dos princípios também para obter a salvação, para obter a crença em Jesus Cristo. Se não termos fé, como a palavra também diz no verso 17 do livro Romano, diz: assim a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. É o evangelho, por outras palavras, em outras traduções diz, vem o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da ressurreição de Cristo Jesus. Então, a fé é um dos alicerces da crença em Jesus Cristo. Porque se não acreditarmos, não crermos, nós não podemos obter a salvação. Então, é por intermédio da fé que nós nos baseamos nas palavras, nas pregações, nos altares ou no evangelho da palavra de Deus em todo lugar, e lá pode ter a palavra. Então, é pela fé que nós obtemos as obras. E as obras é decorrente com a fé que nós carregamos dentro de nós, ela é materializada no físico. E só assim nós buscamos aquilo que vem do alto. Diz a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz: bendito seja Jesus Cristo, o Redentor da nossa vida. Porque a palavra é inspirada em Paulo, ele diz que nós fomos feitos uma bênção em Cristo Jesus em todos os lugares celestiais. É por intermédio desse crer. E tem algo mais a aprofundar. Diz Moisés no livro de Romanos também. Eu vou trabalhar muito com o livro Romano, em que o Paulo vem muito retratar acerca da salvação neste livro. Ele diz assim, que o Senhor fez com que o povo de Israel sentisse ciúme. Por quê? Porque de acordo com os planos de Deus, era para livrar o povo da promessa do patriarca Abraão. Então eles foram livrados do Egito, e depois de um tempo na terra prometida, foi se multiplicando o povo de Deus. Então começaram já a servir a outros deuses, servir aos homens. Então isso não foi agradando a Deus. Deus, pela graça de Jesus Cristo, pela graça de Deus nos cobrir com um amor incrível, Ele ao dar o seu Filho. Essa graça foi passando para todo aquele que crê, porque Moisés disse que todo aquele era salvo pela justiça segundo a lei. Então todo aquele que crê em Jesus, segundo a crença que ele dá nele, ele será salvo. Diz: todo aquele que crê não será envergonhado ou não será confundido. Por isso nós estamos aqui hoje, um povo moçambicano, crendo em Jesus Cristo pelo intermédio dessas palavras que foram pregadas, por intermédio dos homens que foram designados para pregar esta palavra. Muito obrigada. Dizia eu que basta só crer que para ser salvo, para sermos salvos, é só crer. Ou existem outras componentes, outras bases, outros fundamentos para complementarem essa mesma salvação? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acerca da questão que é colocada, dizer como o colega aqui ao lado, o colega aqui do painel, como ele pôde argumentar, exatamente dizer que primeiro
como dizia, que é preciso crer em Jesus e pela fé alcança-se a salvação, vai-se obter a salvação. Então, para a salvação é somente preciso crer em Jesus, é só este. Então, depois de alguém crer, a Bíblia diz que a pessoa tem que demonstrar alguns frutos, que esta pessoa exatamente creu, essa pessoa está salva, tem que demonstrar fruto. Por exemplo, antes da pessoa crer, a gente tinha algumas práticas. Então a pessoa já tem que demonstrar uma diferença, que não, a pessoa já creu em Jesus, já está salva. Ele tem que mostrar frutos, porque a Bíblia diz que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, quando alguém crê e acredita, então, para nos dias subsequentes ser vista que não é essa pessoa, já está salva mesmo, as pessoas testemunham que não está salva, é quando a pessoa começa a demonstrar frutos. Então, isso mostra que a pessoa já está a viver com Cristo. Então, para dizer ser salva, crer, obter, então o remédio é a pessoa crer em Jesus. Não sei se pude fazer entender, mas... Obrigada. No Amém. meio disto foi aqui surgindo outras dúvidas que, como bem disse, sim, precisa crer e ter fé. E que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Amém. Quando falamos de árvore é conhecida pelos seus frutos, no âmbito da salvação, como eu posso dizer que, olha, eu estou salva, mas se os meus frutos, sejam eles verdes ou maduros, né, bons ou estragados, no âmbito disso eu vou dizer, olha, eu sou salva. E eu digo para alguém assim que não sabe disso, não entende disso, eu quero ter alguém do outro lado, alguém, ou o meu vizinho, o meu colega, o meu irmão, para que ele também possa, eu venha, vou a ele, dizer, irmão, eu sou salva. E ele questiona-me, salva? O que te garante que você é salva? É só porque você aceitou a Jesus, é só porque você creu em Jesus, sendo que eu vejo os seus caminhos, sendo que eu vejo o que você faz. E eu vejo que, homem ou por outra, a salvação ela vem pela remissão das coisas velhas, o arrependimento das coisas velhas para uma nova criatura. É isto. Exatamente. De acordo com como tentaste colocar a pergunta, exatamente também deixe, por exemplo, trazer uma certa resposta ali. Porque, na verdade, como eu dizia, que quando alguém, primeiro, precisa de crer em Jesus, de acordo com a palavra de Deus, diz que primeiro nós temos que crer em Jesus. Ali nós obtemos a salvação. Então, porque depois de alguém crer em Jesus, a vida continua, ainda a trajetória continua. Então, durante a vida dela, a pessoa vivendo, quer dizer, porque aceitou Jesus vivendo com Cristo, a pessoa tem que mostrar uma vida que está com Cristo. Então, esta vida que está com Cristo, ali nota-se pelos frutos. Se nós irmos de acordo com o livro de Gálatas 5, a Bíblia declara, diz que aquele que vive com Cristo é notado por causa das obras, porque são obras do Espírito. E quem vive sem Cristo, a pessoa vive na carne. Por quê? Porque as coisas de Deus são Espírito. Então logo, aí vai começar a descrever as obras do Espírito e tanto as obras da carne. Então aquele que vive com Cristo, para que as pessoas vejam que não está com Cristo, é mediante as obras que são do Espírito. As pessoas vão notar, não, essa pessoa não está com Cristo, porque a pessoa vai viver de acordo com como que o Espírito Santo vai lhe conduzir. Então, se não tiver, se a pessoa continuar de acordo às práticas da carne, significa que o Espírito Santo, a pessoa não teve remissão, a pessoa não está submissa, a pessoa não está, ele só, quer dizer, só preferiu pela boca, aceito, mas a pessoa não se arrependeu e não criou mudança dentro dela. Muito obrigada, muito obrigada. Então, sendo assim, eu tenho esta dúvida. Pode-se perder a salvação? Dizer assim, vamos dar, por exemplo, a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz que se perseverares até o fim, será salvo. Significa que se esta pergunta, por exemplo, se perseverar até o fim, então significa que se alguém não perseverar, não vai ser salvo. Então a salvação exatamente
dizer que, de acordo com a palavra de Deus, alguém pode perder, sim. Alguém pode perder quando a pessoa não perseverar na palavra de Deus, quando a pessoa não perseverar com Cristo. Porque nós sabemos que estamos diante desta terra. A Bíblia diz que Satanás, ele vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Mas Deus veio para que possamos ter a vida e a vida com abundância. Se nós formos anotar aqui, quando refere vida, Jesus quando refere a vida que Ele nos dá, são duas vezes. Primeira vida, referida ali, nós notamos que é uma vida de saúde, vida de salvação. E a outra vida ali pode ser a vida da prosperidade, de querer, quer dizer, viver próspero. Então, dizer que essa vida, essa salvação que nós adquirimos, Satanás ele procura arrancar diante do homem. Se o homem não ser vigilante, de acordo com a Bíblia diz que seja vigilante para que não caia, para que não se perca. Então, dizer, de acordo com a Bíblia, a salvação, na verdade, ela perde-se. Ela pode se perder. Por quê? Porque Satanás, o objetivo de Satanás é que as pessoas não possam herdar o reino de Deus. Então, quando a pessoa não se persevera na palavra, Satanás consegue corromper a pessoa mediante. Quando a pessoa se corrompe, logo perde-se da salvação. Obrigada. Alguém do painel irá complementar sobre isso? Se não, amém, tudo bem? Ok, na verdade eu quero concordar aqui com o meu colega do painel, dizer que, olha, meu irmão, a salvação perde-se. Mesmo Moisés, quando ele tirava o povo de Israel para Canaã, a Bíblia diz que Moisés não teve o privilégio de poder entrar a Canaã. Então, isso nos remete que quando que o homem pode perder a salvação? O homem perde a salvação quando passa a desobedecer. Então, a desobediência, de uma certa forma, ela pode trazer algo para que o homem perca a salvação. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Queres acrescentar ou podemos prosseguir? Tá bom. Muito obrigada. Eu espero que lá do outro lado o meu caro internauta, amado irmão, esteja a gostar, esteja a te ajudar bastante, esteja a impactar a tua vida, de certa forma mudando ou sanando as dúvidas que tinha também, assim como eu tinha também com relação à salvação, ajudando aí, sanando essas dúvidas, para que juntos possamos caminhar para a presença, caminhar para o reino de Deus. Pois bem, já sem mais a acrescentar, eu acho que tudo foi cá dito. Em forma de fecho, umas considerações, acréscimos, agradecimentos por aí. É à vontade. Graça e paz. Eu vou tomar um bocado de tempo que nós vamos ficar cedidos. Eu quero dizer que um dos principais intermédios da salvação é Jesus Cristo. Mas sempre tem um procedimento para alcançar esta palavra. Então diz Paulo, se não houver alguém para anunciar a palavra, como podem crer? Se não ter aquele que possa ensinar aos outros. Então, como nós vimos, Deus mandou João Batista para preparar o caminho para Jesus. Então, é preciso um preparo psicológico de todo homem, de toda mulher para receber a salvação. Por quê? Porque dos costumes passados que nós temos obtido, das nossas crenças nativas, nós podemos estar contra aquilo que pode vir. Podemos estar contra aquela mensagem que pode vir do exterior. Bem sei que alguns avós dizem para nossas mães, dizem que como vocês acreditam nessa palavra? Isso veio dos brancos, isso veio dos homens que ficam fora. Então eu entendo que os apóstolos foram dados a missão de pregar o evangelho a toda criatura, a toda nação e língua. Todo aquele que crer receber esta palavra será salvo. Então é por intermédio disso que nós hoje fomos alcançados pela palavra de Deus. Demorou sim, mas estamos aqui na graça de Deus, contemplamos a graça de Deus na nossa vida. Então eu quero que o povo de Deus perceba algo. Vou ser bem claro que há procedimento para alcançar a salvação. Isso vem de uma obediência, uma instrução dada. Então, quando um homem sai à estrada evangelizando, a toda criatura que parar para ouvir essa palavra, não importa a religião, porque para Deus a religião emancipada, a religião perfeita para Deus é orar ao seu santo nome e dar aos órfãos e às viúvas algo. Então, se um homem se diz religioso, não faça isso, saiba que não é religioso. Por estar numa igreja, estar dentro de um templo de oração, isso não te faz religioso, a não ser praticar essas obras. Então, ser crente é crer em Jesus Cristo.
mas tem prosseguimento para essas coisas que alcançar na vida. Então, tem a fé que vem por intermédio da palavra de Deus. E a fé que um homem que nunca ouviu dizer desta palavra pode estar a ter fé nas coisas materiais, nos objetos e nas escrituras feitas pela mão humana. Diz a palavra, diz que o meu povo se rebeliou contra mim, ele se desviou, ele foi buscar adorar aquilo que eu criei, foram adorar a criação de Deus. Então nós devemos se voltar a adorar o Criador. A palavra é criadora, vamos adorar Jesus Cristo. Muito obrigada, muito obrigada. Amém. Em forma de últimas considerações, dizer ao povo de Deus que de facto a salvação ela é graça, é gratuito também. A salvação ela é obtida através da fé. E dizer que as boas obras condignas, elas fazem com que a fé ela esteja restabelecida. Então é muito bom que o povo de Deus caminhe em boas obras e também tenha fé para que possa complementar a salvação. Em tudo, saudar a todos e dizer obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Dizer, como há um ditado que diz tudo que é bom sempre termina. Sim. Dizer que estamos assim ao fim deste programa, dizer que esse gesto de últimas consideração, agradecer a este momento que estávamos aqui a tratar assuntos do reino, dizer a você que aí está a nos ouvir, dizer que esse é o tempo. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora que o nosso Senhor virá, mas diz a Bíblia Sagrada que esse é o tempo que cada um de nós temos que fazer a nossa decisão, de aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você que está aí está nos a ouvir, que dizer que você não teve privilégio ainda de aceitar Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, esse é o tempo. Abra o seu coração, aceita Jesus, para quando Ele vier, você também tenha parte na glória de Deus. E dizer que Jesus é aquele que está com braços abertos. Diz na palavra de Deus, no livro de Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você que está a viver vida de tormento, vida de falta, vida que não há paz. Estou a dizer, a Bíblia diz que você se dirija a Jesus, dirija-se ao Senhor, Ele vai te livrar, porque é isto, foi por esta causa que Ele entregou a vida dele na cruz de Carvalho, para nos libertar, para nos livrar de tudo aquilo que é o propósito de Satanás. Dizer que esteja abençoado, que esteja na bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Francisco, imensamente grato. Obrigada a si que desde o princípio esteve conosco, nos acompanhando. Realmente espero que tenha te ajudado bastante, tenha sanado as tuas dúvidas, que Deus abençoe a tua vida, assim que não se encontra num estado de saúde muito bom, que desejo as melhoras na mão do Senhor Jesus, que o Senhor lhe alcance, que a sua cura possa lhe alcançar. Você que está atrás, em busca, você que está a dizer que eu estou oprimido, eu estou cansado, vá a Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado. Mas antes, não se esqueça de colocar like, compartilhar, comentar, sugere, coloca sugestões de tema que você gostaria de ouvir, escreve aí nos comentários o que você gostaria de que trouxéssemos aqui na página, trouxéssemos aqui no canal, para que juntos possamos crescer. Sugestões, críticas construtivas, por favor, comenta aí, deixa tudo. Eu sou a Francisca Vitor, foi um enorme prazer estar aqui convosco. Tchau, Deus abençoe.